Chá verde. O chá verde ele é rico em polifenóis, para quem já estudou aí sabe que são substâncias antioxidantes, né? Principalmente a epigalocatequina 3-galato, que a gente abrevia aqui EGCG, que reduz a angiogênese. O que era mesmo a angiogênese no tumor? Todo tumor que está se instalando precisa crescer. Qual que é o objetivo dele? Crescer e dominar o meio onde ele está. Então, ele vai fazer o quê? Construir novos vasos sanguíneos. E aí, isso se chama angiogênese. Então, o que o chá verde faz, que a epigalocatequina faz? Diminui a angiogênese necessária ao crescimento dos tumores e das metástases. É um excelente antioxidante, ele é destoxificante. Por quê? Porque ele ativa enzimas do fígado que eliminam as toxinas do organismo, ele otimiza a função do fígado, facilita a morte da célula por apoptose, as células que dão problema, né, gente, que o corpo vê que estão com algum erro, entram em apoptose, que é a morte programada da célula que não causa lesão, tá? Em laboratório, aumenta o efeito da radioterapia sobre tumores. Então, aí os pacientes que estão em tratamento, não tem nada que impeça você de tomar chá verde, tá? Cuidar só, porque ele também possui um pouquinho de cafeína, então procurar, se a cafeína tira o teu sono, cuidar para não tomar muito à noite. Que mais? Azeitonas e azeite de oliva. Contém altas concentrações de antioxidantes fenólicos, tais como o acteosídeo, o hidroxitirosol, o tirosol e os ácidos fenilpropiônicos, cujo efeito é limitar o desenvolvimento inicial do câncer. Então, olha só, é um excelente alimento, porque se você tiver lá algum erro no metabolismo e fizer uma célula lá que está errada, que está configurada errada, ele vai ajudar a eliminar esse início que poderia dar origem, né, a um tumor. O azeite tipo extra virgem também contém secoiridoides e lignanas, que são antioxidantes. Por que a antioxidação é tão importante? Né? Se você não assistiu o primeiro vídeo, assista esse primeiro vídeo dessa série, que a gente fala sobre o estresse oxidativo e o câncer. Então, existe um excesso de radicais livres para que o paciente possa desenvolver o câncer. Tá? Então, usar antioxidantes é muito interessante. Quando a gente falar de tratamento complementar, nós vamos falar dos antioxidantes para tratamento, que aí vão ser prescritos em formulações, e nós vamos tirar as dúvidas sobre isso, que muita gente me pergunta assim, olha, será que se eu comer paciente com câncer usar antioxidante, você não vai estar protegendo a célula também cancerígena, né? Você não vai estar alimentando essa célula com antioxidantes? Não, pessoal, não é assim que funciona. Tem muito estudo mostrando que o metabolismo na célula tumoral é diferente e que os antioxidantes fazem mais efeito na célula normal. Mas aguardem que a gente vai discutir sobre isso, tá? Então, aqui, o azeite de oliva possui antioxidantes que vão diminuir a progressão do câncer, tá? E está destacado aqui, ó, o azeite tem que ser extra virgem, prensado a frio, com baixa acidez e distribuído em garrafa de vidro escuro. Então, tome cuidado na hora que você for comprar o azeite de oliva, tá? Porque pode ser que ele não está ideal o armazenamento dele. Outro alimento muito importante é o gengibre, poderoso anti-inflamatório e antioxidante contra as células cancerosas. Contribui para a redução de formação dos vasos sanguíneos. Mais uma vez, reduz angiogênese. Em infusão, ajuda a reduzir os efeitos da náusea na quimioterapia ou da radioterapia. E infusão é colocar ele numa xícara, colocar água quente em cima e deixar um tempo para aquela água extrair os compostos do gengibre e então daí depois tomar. O que mais que a gente tem? Legumes crucíferos. Quem são esses legumes? Couve de Bruxelas, couve chinesa, brócolis, couve-flor. Tá? Contém sulforafano, indol 3-carbinol. Inclusive, a gente pode prescrever esse, tá? Tem como colocar em formulação. Mas se você consome esses alimentos, você já está ingerindo uma boa quantidade, que são poderosas moléculas anti-câncer. Tá? Então, olha só, já sabemos que vamos escolher melhor nossos temperos,
tá? O que eu recomendo de tempero? Todos os temperos naturais, salsinha, cebolinha, manjerona, manjericão, orégano, são todos temperos excelentes, que têm propriedades antissépticas, né, como a gente viu aqui, anti-inflamatória, né, antioxidante. Então, por que colocar temperos que não são naturais? O chá verde, podemos tomar uma vez ao dia, pelo menos, né? Azeitonas, eu posso trocar aqueles meus óleos que são maléficos, depois eu vou falar mais pro final aí dos óleos vegetais, né? Posso trocar por azeite de oliva. Claro que o azeite de oliva extra virgem não é ideal você usar para fritura, porque o aquecimento a temperaturas muito elevadas não é o ideal, tá? Então dá para usar o óleo de coco para aquecer, né? Que mais? Legumes e frutas ricos em caroteno. Então, a cenoura, o inhame, a batata doce, diferentes tipos de abóbora, abobrinha, tomate, caqui, damasco, beterraba e todos os de cores vivas, laranja, vermelha, amarela e verde, possuem quem? Vitamina A e licopeno, que tem capacidade comprovada de inibir a progressão de células cancerosas. Multiplicam as células imunológicas, aumentando a capacidade de atacar as células tumorais, que é o que nós discutimos no primeiro módulo, que a gente precisa fortalecer o nosso sistema imunológico para evitar o surgimento do câncer. E mesmo em tratamento de câncer, eu preciso fortalecer essas células porque elas são sensíveis ao quimioterápico. E mais, alho, cebola, alho poró e cebolinha. Eu não sei se eu vou colocar alguma coisa aqui para imunidade também, mas o alho é para fortalecer a imunidade. Aqui, ó, né? Fortalece a imunidade. Então, vocês vão ver que tem duas vezes falando do alho, né? Então, o alho, cebola, alho poró e cebolinha induzem a apoptose das células de câncer de cólon, por exemplo, mama e pulmão, próstata e leucemia. Esses são os estudos que já mostram esses efeitos nesses tipos de câncer. Então, além disso, todos dessa família controlam glicemia, reduzem os índices de insulina e reduzem a secreção de insulina, né? Que a gente sabe que o excesso de insulina vai provocar o diabetes. Então, já falei, né, que essa alimentação ela vai prevenir outras doenças. Tomate contém uma série de nutrientes anticâncer, cuja ação combinada é mais eficiente do que a do licopeno sozinho. É preciso que os tomates sejam cozidos para liberar nutrientes, sendo que sua absorção melhora com azeite de oliva. Então, você faz um tomate cozido no azeite de oliva, pode utilizar para colocar como um molhinho no arroz, usar da forma que você gosta e fazer um proveito enorme dele. Frutas vermelhas, morango, framboesa, mirtilo, amora, né, contém ácido elágico e múltiplos fenóis, antioxidantes, né? Estimulam o mecanismo de eliminação dos cancerígenos e inibem a angiogênese. As antocianidinas e protoantocianidinas facilitam a apoptose da célula cancerosa. Então veja como a gente consegue ir somando. De repente você vai colocando frutas vermelhas na tua alimentação, vai utilizando alho, cebola como tempero, vai somando cúrcuma, e isso tudo vai te protegendo. Frutas cítricas, laranja, tangerina e limão. Essas contêm flavonoides anti-inflamatórios e estimulam a desintoxicação dos cancerígenos pelo fígado. Então você vai eliminar toxinas que poderiam provocar o câncer, que você consome muitas vezes na tua alimentação sem querer, conservantes, corantes, produtos químicos, praguicidas, tá? Ervas e condimentos. Então, olha só quanta opção de tempero, e também servem para fazer chá, né? Alecrim, tomilho. Alecrim, tomilho e orégano, eu até passei para vocês, né, uns 2 meses atrás, uma desintoxicação do intestino, que a gente trabalhava com esses chás, tomava eles durante 15 dias após cada refeição, né? Então, você pode fazer esse chá por dia, a gente fazia uma mistura, né? E a gente tomava por 15 dias para eliminar micro-organismos. Isso aqui é antisséptico, melhora o intestino, o fígado, tá? Então a gente fez lá
e fazia parte de um protocolo nosso de desintoxicação. Mas você pode tomar esses chás esporadicamente, tomar um por dia, tomar outro no outro dia, e colocar também na sua alimentação. São ervas muito ricas em óleos essenciais, da família dos terpenos, aumenta a apoptose da célula cancerosa e reduzem sua proliferação, bloqueando as enzimas necessárias à invasão dos tecidos vizinhos, formação de metástase, pessoal, tá? A salsa e o aipo contêm apigenina, que é anti-inflamatória, promove a apoptose e bloqueia a angiogênese. Ameixas e nectarinas possuem tanto os agentes anticâncer quanto as frutas vermelhas. Suco de romã, anti-inflamatório, antioxidante, né? Reduz o crescimento do câncer de próstata, inclusive tem estudo, tá? E o vinho, né? Todo mundo vai ficar feliz agora. Ei, valeu a pena ficar vendo a aula. Pessoal, é uma taça e é aquela tacinha, tá? Porque contém álcool, que não é uma coisa muito bem-vinda, né? Mas é rico em polifenóis, entre os quais o famoso resveratrol, que nós podemos inclusive prescrever com uma dose um pouco mais alta, que age sobre os genes conhecidos por proteger as células sadias do envelhecimento e promove também a ação do NF-kappa-beta, tá? Que o ideal é consumir 1 copo por dia. Então ele vai antioxidar o resveratrol e desinflamar. Chocolate amargo. Estava esperando um doce, por que você não come chocolate 70%? Né? Olha aí, não precisa tirar todos os doces da tua vida. Você pode comer um chocolate 70%, tá? Com mais de 70% contém numerosos antioxidantes e muitos polifenóis. Um pedaço de chocolate contém 2 vezes mais essas substâncias que 1 copo de vinho. Então, aí, não dá mais para ficar justificando a bebedeira. Come o chocolate, tá? E, a mesma quantidade do que uma xícara de chá verde em infusão. Essas moléculas retardam o crescimento das células cancerosas e limitam a angiogênese. Seu índice glicêmico é moderado e o consumo também deve ser. Então, não é para comer uma barra inteira de chocolate. É um pedacinho, 2, 3, para matar aquela vontade do doce. A mistura com leite anula os efeitos das moléculas contidas no cacau. Tá vendo? O leite estragando mais uma coisa aqui, né? Então, o consumo do leite é desrecomendado, tá? Para quem tem câncer. Porque é um alimento inflamatório. Tá? Então, a gente vai consumir leite vegetal. Caso queira consumir leite, é leite vegetal. Leite de amêndoas, leite de coco, leite de arroz, tá? Leite de vaca, não. Tá bom, pessoal? Inflamatório. Vitamina D. Fabricada pela pele durante a exposição do sol, um aporte suficiente de vitamina D reduz consideravelmente o risco de desenvolver diversos cânceres. Alimentos ricos em vitamina D, óleo de fígado, de bacalhau, salmão, peixe, né, gente? Sardinha. Ômega 3, reduz a inflamação, né? E em cultura retardam o crescimento das células cancerosas de um amplo leque de tumores. Quando eu falo em cultura, é in vitro, né, no laboratório. Reduzem a disseminação na forma de metástase. Ômega 3, gente, é excelente para um monte de coisa. Falta na nossa alimentação. A gente aqui no sul não come muito peixe. Então, é necessário suplementar caso você não tenha costume de comer esse tipo de alimento que contém ômega 3. Aí, alimentos que aumentam a imunidade. Então, nós temos alguns objetivos na nossa alimentação anticâncer. O primeiro, que nós falamos até agora, impedir o crescimento, a instalação, que o câncer conseguisse se espalhar. Então, a gente falou dos alimentos. Agora, a gente vai falar dos alimentos que fortalecem a imunidade, portanto, nos protegem do câncer e também melhoram a resposta, né, do paciente que já tem câncer e está tratando, fazendo quimioterapia. É uma forma de você proteger esse paciente, melhorar a expectativa dele, é melhorar a imunidade. Tá? Então, alho, fonte de alicina, possui ação antioxidante, promove o aumento da proliferação dos linfócitos T, que destroem organismos estranhos e células infectadas, além de aumentar a ativação da célula natural killer, importantes na ação contra infecções e tumores. A acerola, rica em vitamina C, protege o organismo de gripe e resfriado por atuar diretamente na restituição dos leucócitos.
aumenta a resistência a infecções e possui antioxidante importante no combate a radicais livres. Cogumelo shiitake possui lentinano, que aumenta a produção e atividade dos glóbulos brancos, geleia real, que estimula a imunidade, combate infecções causadas por vírus e bactérias, gengibre, apareceu de novo o gengibre, né? Rico em vitamina C e B6, ajuda na defesa do organismo e é imunoestimulante, reduz inflamações e dores. Oleaginosas são fonte de vitamina E, estimula a produção de linfócito B, responsável pelo aumento dos anticorpos e destroem bactérias. Azeite de oliva, óleo de arroz, de coco, de palma. Então aqui tem várias coisas que tem as oleaginosas. Frutas que têm oleaginosas, castanhas, nozes e amêndoas. E o óleo de coco, né? Rico em ácido láurico e caprílico, apresenta efeito imunomodulador, antiviral, antifúngico e antibacteriano. Melhor óleo que existe, tá? Então vamos começar a cozinhar com óleo de coco? Vamos deixar de lado soja, canola, girassol, nada disso aí para cozinhar, pessoal. Por favor, tá? Já tem sido debatido esse assunto há muito tempo já, e a gente já consegue ver algumas conclusões de que podemos evitar vários problemas se a gente evitar o uso desses óleos vegetais. Açúcar, agora nós vamos falar os alimentos que prejudicam. Então, até agora nós falamos alimentos que inibem o crescimento, o surgimento, a angiogênese, a instalação do tumor, as metástases. Falamos de alimentos que estimulam o sistema imunológico. Agora nós vamos falar os alimentos que prejudicam no câncer, ou que favorecem a um corpo inflamado, um meio ambiente que pode favorecer o surgimento do câncer. Então, alimentos que a gente tem que evitar. Açúcar branco e farinha de trigo, tá? São alimentos com elevados índices e cargas glicêmicas. O açúcar alimenta os tumores, já falamos disso. O metabolismo dos tumores é amplamente dependente do consumo de glicose. O açúcar e farinhas geram picos de glicose, que geram picos de insulina e IGF, que estimula o crescimento das células tumorais. Assim, o açúcar nutre e faz os tecidos crescerem rapidamente. Então, low carb, açúcar branco nem pensar, farinha de trigo está fora da nossa dieta anticâncer. Tá? Refrigerantes, contém elevados índices de sódio, que é prejudicial à saúde, possui uma taxa de alcalinidade, né, de 2,5, ou seja, é ácido, pessoal. O sangue possui um pH de 7,35, para vocês terem uma ideia, a 7,45. Para cada copo de refri, você tem que ingerir 32 copos de água mineral de boa qualidade, com pH acima de 7,3 a água, para anular os efeitos do refrigerante. Vale a pena, pessoal? Eu acho que não. Refrigerante acidifica o organismo, né, e os de cola têm alta concentração de açúcar e sódio. Olha, se eu enxergar um paciente com câncer tomando Coca-Cola, gente, você chega a me doer o coração, tá? Ômega 6. Então, a gente falou dos ômega 3 antes, né? Ômega 6 está presente aonde? Óleo de soja, de canola, que é o pior, girassol e de milho, margarinas, pelo amor de Deus, pessoal, não comer margarina, troca pela manteiga, e gorduras hidrogenadas trans. Tá? Elimine imediatamente óleos hidrogenados e margarina da sua vida. Tá? Aqui está errado, é vida. Cozinhe com óleo de coco. Tá? E aí vamos falar de uma coisa que não é alimento, mas que é a primeira causa de câncer, pessoal. Então, uma coisa certa e verdadeira. Em qualquer parte do mundo, o tabaco, sob todas as formas de utilização, é de longe a primeira causa e a origem de 30% dos casos de câncer nos países industrializados. Não estamos falando só de câncer de pulmão, estamos falando de todos os tipos de câncer. A primeira regra a considerar para a dieta anticâncer é não fumar. E por último, quero deixar para vocês aqui uma pirâmide que eu passo para os meus pacientes, de um curso que eu fiz sobre alimentação. E é assim que a gente tem que procurar montar a nossa alimentação diária, independente se for para prevenir câncer, é uma alimentação saudável. A nossa base, que a gente pode comer à vontade, está aqui na parte de baixo, e é os vegetais, tá?
O que mais a gente pode comer em grande quantidade que é excelente? As gorduras boas, os alimentos que têm gorduras de ácidos graxos de cadeia média. Então olhe com calma essa tabelinha, qualquer coisa você dá um pause aqui, essa pirâmide, você vai olhar que ali tem azeite de oliva, aqui tem os leites vegetais, tá? Tem o coco, que é um excelente alimento, tira muito a vontade do doce. Se você é viciado em doce e vai ser difícil para você reduzir, você tem o chocolate, né, 70% para utilizar, você tem as frutas e você tem o coco. E pedacinhos de coco que você come sacia muito e é muito gostoso. Tem as castanhas aqui, os ovos. Aí a gente sobe mais um pouco, já entra a batata doce, algumas leguminosas, carne de boa qualidade. Aí mais um pouquinho, lá no topo nós vamos chegar nas frutas. Por que a fruta está no topo, que é o que eu devo comer menos? Porque a gente tem que comer frutas em pequenas porções, porque fruta é rica em açúcar, tá? Então a gente vai comer espalhado, pequenas porções durante o dia, ok? Vou deixar esses 2 slides, depois você vai dar um pause e você vai ler. Você vai consumir no teu dia a dia os alimentos construtivos, alguma coisa dos alimentos intermediários. E você vai tirar da tua vida ou vai reduzir muito os alimentos destrutivos. Então aqui, ó, para cada classe de alimentos, você tem quais são os alimentos ideais para construir o teu organismo. Essa tabela foi baseada analisando a pureza do alimento e a riqueza em nutrientes. Então é uma tabela excelente, pessoal, tá? Espero que eu tenha ajudado. Se você ainda não é inscrito no canal, se inscreve, ativa as notificações, porque eu coloco muito conteúdo relevante e vai ter muita coisa sobre o câncer interessante. Nós vamos fazer na próxima aula agora um plano de ação anti-câncer. Atitudes que nós podemos fazer que vão nos ajudar no dia a dia a não desenvolver essa doença que é tão terrível e tão assustadora para muita gente, tá? Então conto com vocês aí e até mais.